Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô trazendo para vocês mais um vídeo do Festival de Terror de Outubro. E dessa vez eu vou falar de um mangá de terror, O Jogo do Rei, também conhecido como Osama Game. Então vamos para umas informações básicas. O Jogo do Rei é um mangá com história por Nobuaki Kanazawa e arte por Hitori Renda. O mangá é uma adaptação da primeira novel da antologia de novels chamada Osama Game. O mangá consiste de 5 volumes, e o interessante é que a obra não é separada em capítulos como outros mangás. Tipo, cada volume é como se fosse seu próprio capítulo. O mangá se encaixa nos gêneros de terror, drama, mistério e sobrenatural. Ele pode ser considerado um death game, ou seja, a trama se foca em um jogo, onde os participantes vão morrendo como punição por perderem o jogo ou quebrarem as regras. Pense em Battle Royale, Deadman's Wonderland, Bitoon, Mirai Nikki e o famosão do dia, Round 6. Né? Com tudo isso explicado, vamos para a sinopse. Então, depois de acordar de um pesadelo, o jovem Nobuaki Kanazawa, olha o self-insert, né? Recebe uma mensagem de texto misteriosa de alguém que se nomeia O Rei. Na mensagem, diz que os integrantes da classe de Nobuaki devem participar de um jogo obedecendo às ordens do tal rei. Não são permitidas desistências e quem não cumprir as ordens em 24 horas é punido. No começo, Nobuaki e os outros jovens da classe tratam as mensagens do rei como brincadeiras bestas, mas quando 2 colegas falham em obedecer às ordens do rei e misteriosamente morrem como punição, fica claro que o jogo do rei é real e que as consequências podem ser devastadoras. Então, Nobuaki e seus colegas tentam sobreviver ao jogo do rei e ao mesmo tempo desvendar o mistério sobre o jogo para tentar escapar dele. Ok, então vamos para os personagens. O protagonista do jogo do rei é Nobuaki Kanazawa, como dito na sinopse. Ele é um jovem determinado e esperto, que tem bastante iniciativa e consegue tomar liderança e controle das situações. Mas apesar dessa descrição, o protagonista não tem nada de tão interessante assim. Ele é bem sem sal, e a obra até tenta fazer uma coisa diferente com ele, mostrar um pouco de um lado mais sombrio e manipulativo. Porque, tipo, ele tem um momento em que ele trapaceia uma votação de popularidade para salvar o melhor amigo, mesmo sabendo que isso poderia fazer com que uma colega dele morresse. E aí seria interessante explorar esse lado mais sombrio dele, mais frio, né? Mas esses momentos são muito poucos, e na maior parte do tempo o Nobuaki se encaixa no papel de protagonista de boa moral que quer salvar os colegas a qualquer custo. Eu acho que seria mais interessante se ele realmente fosse um pouco mais egoísta e eles fizessem com que ele tivesse focado em salvar só ele e os mais próximos dele. Porque no todo o Nobuaki não é um protagonista memorável, bem padrão. Mas além do Nobuaki, a gente tem outros personagens importantes, né? Eles são a Chiemi Honda, a namorada dele, o melhor amigo do Nobuaki, o Naoya Hashimoto, e a misteriosa Ria Iwamura. A Chiemi não é nada de interessante. Ela é a típica donzela em perigo que quer que todos sobrevivam. A função dela no mangá é de ser fonte de motivação para o Nobuaki e também de ser alguém que precisa ser ajudada e resgatada para dar mais tensão para certos momentos. Não é um personagem interessante, não. O Naoya, o amigo do Nobuaki, ele é um pateta, ele é medroso e sem confiança. Ele depende do Nobuaki pra tudo. Eu até entendo o que eles estavam querendo fazer com o Naoya. Eles queriam construir um personagem fraco para dar um momento para ele brilhar e salvar o dia no fim das contas. O problema é que a hora dele de brilhar acontece lá pro final do 5º volume, quando ele decide se sacrificar para salvar o Nobuaki e a Chiemi. Mas a morte dele não pesou nada em mim. Sei lá, eu não senti nada, então pessoalmente o sacrifício do Naoya foi meio que pro ralo, já que ele não causou o impacto emocional que devia, e isso eu acho que aconteceu porque o mangá não faz um trabalho tão decente em desenvolver os personagens, e a maioria deles fica preso com apenas 1 ou 2 características, são uns personagens bem simplório mesmo. E por fim a gente tem a Ria, que é uma garota antissocial e cheia de segredos. É revelado que ela é uma hacker e gamer de alto nível, olha. E ela está tentando achar um jeito de vencer o jogo e acabar com o misterioso rei. A Ria é uma personagem estranha. A grande motivação dela é que ela gosta de jogar coisa diferente e ela odeia perder. Ela quer vencer o jogo e desvendar os mistérios, mas ela não coopera diretamente com o Nobuaki, que está tentando fazer a mesma coisa. Inclusive ela fica atrapalhando o Nobuaki em diversos momentos durante a obra. No finalzinho ela ajuda o Nobuaki quando ela consegue descobrir os segredos do jogo do rei.
mas foi uma mudança de atitude que veio meio que do nada, na minha opinião. Por que ela estava atrapalhando ele no começo? Ela queria ganhar, ela queria ser a única vencedora, e do nada ela decide ajudar os outros, é meio estranho. Bom, e os outros personagens, né, os outros alunos da classe, nem vale a pena mencionar. Totalmente esquecíveis e sem desenvolvimento nenhum. Eles estão lá mais para aumentar a taxa de vítima do que qualquer outra coisa. E do rei eu não vou falar nada, porque na verdade não tem nada para falar. E aí, com os spoilers, o grande mistério da identidade do rei é resolvido de uma das piores formas que eu já vi. Mas eu falo mais disso daqui a pouco, quando eu falar do enredo, ok? Vamos falar do enredo agora. A história até que começa bem, viu? Os primeiros desafios do rei são tarefas simples e comuns de jogos entre adolescentes. E quando chegam algumas tarefas mais constrangedoras ou desconfortáveis, e elas são desobedecidas, os alunos começam a morrer e vem o quão perigoso o jogo do rei realmente é. O primeiro volume mostra esse início e tá tudo nos conformes para um mangá de death game bem decente com bastante potencial. Eu não tenho reclamação nenhuma sobre enredo nesse primeiro volume. Afinal, ele põe a história para começar e já separa os principais mistérios de quem será que é o rei, por que ele está fazendo essa classe aí do Nobuaki como alvo dele e como é que ele está causando a morte das pessoas, né? Então, o primeiro volume bem decente para começar. E a gente vai para o segundo volume. E a história segue mais do mesmo que aconteceu no primeiro. Desafios impostos pelo rei aos alunos e eles tentando obedecer às ordens e não morrer. Esse volume adiciona algumas coisas, entretanto, né? Que são o Nobuaki que está começando a querer desvendar o mistério do jogo e tentar resolver essa situação. E também a gente é introduzido a Ria. E também é revelado que aparecem mensagens contendo uma única sílaba nos celulares das pessoas que morreram. Então abre um caminho para tentar desvendar o mistério do jogo do rei, né? Nesse volume. Mas é no terceiro volume que começam os problemas do mangá. O ritmo do enredo já começa a mostrar uma lentidão do caramba. Afinal, a gente já passou da metade e não tem nenhuma resposta para os mistérios, e as únicas pistas são as sílabas que foram reveladas no segundo volume. Esse volume é muita enrolação para pouco resultado, sinceramente. É mais do mesmo e nesse ponto, nessa altura do campeonato, o mangá não tem mais tempo para ficar enrolando. Tem que começar a seguir a história, tem que mostrar os mistérios, tem que ter alguma coisa importante acontecendo. E nesse terceiro volume não acontece nada muito interessante. E a gente segue para o quarto volume, onde um colega do Nobuaki faz uma pesquisa e descobre que o jogo do rei já foi jogado em um lugar chamado Vila Yonaki. No meio de um desafio que impede os jovens de chorarem, meio ridículo esse desafio, esse colega do Nobuaki acaba se sacrificando de um jeito meio ridículo para mandar para o protagonista informações sobre a vila e como chegar nela. O Nobuaki vai para a vila e descobre que alguém da família da namorada dele já estava na vila antes e aparentemente estava pesquisando e estudando o que aconteceu lá. Tem um side plot em que umas garotas acham que o Nobuaki é o rei e que não leva a lugar nenhum. E no final do volume parece que o Nobuaki morreu, porque a ordem de não chorar ainda estava valendo quando ele chegou na vila. Esse quarto volume, ele tenta finalmente pegar o ritmo, né? Tentar dar uma acelerada no que o terceiro volume enrolou. Mas ele não revela nada dos mistérios de verdade, assim. Ele faz um setup, né? Ele constrói bastante oportunidade para revelar os mistérios, para mostrar o que realmente aconteceu, mas ele não mostra nada de verdade. A gente não tem nenhuma resposta de verdade. A gente tem preparação para dar as respostas, mas a resposta ainda nada, né? E é o que acontece quando a gente chega no quinto e último volume sem muita resposta. Nesse volume é revelado que o Nobuaki não morreu e na verdade foi salvo pela Ria, que forjou a morte dele e conseguiu descobrir o que aconteceu na vila. Os alunos restantes são chamados para um desafio onde a maioria acaba morrendo, e é aí onde tem o sacrifício final do Naoya que salva o Nobuaki e a Chiemi. A Ria revela já nas últimas páginas do volume que o rei não é uma pessoa, e sim um programa de computador desenvolvido pela mãe da Chiemi, que é a pesquisadora que estava na Vila Yonaki. O programa funciona ao hipnotizar as pessoas e fazer com que elas acreditem nas punições que estão recebendo, e por algum motivo essas punições se tornam reais sem mais nem menos. Vou dar uma explicada aqui. Alguém, por exemplo, acredita que vai morrer esquartejada e morre assim sem nem ter uma faca por perto. Ela morre porque ela acreditou que ia ser esquartejada. É meio sem pé nem cabeça.
É revelado também que a mãe da Chiemi criou o programa como resultado da pesquisa dela na Vila Yonaki, mas acabou morrendo por conta do próprio programa, que virou um vírus e acabou infestando os celulares dos alunos da classe do Nobuaki. E olha, essas revelações finais são muito sem pé nem cabeça, e estragam bastante a obra. Tipo, a gente passou esse tempo todo pensando em quem seria o rei, e no fim das contas é só um vírus de computador com poderes hipnóticos, explicados por uma pseudociência que não dá nem pra acreditar, nem se você desligar o cérebro. Pelo menos ia ser um pouco mais interessante e realista se a hipnose fizesse com que os jogadores cometessem suicídio, ou se fizesse os alunos se matarem, sei lá, ou se tivesse o rei fosse um espírito, uma coisa sobrenatural, ou se o rei fosse uma pessoa mesmo, né? O que importa, de verdade, é que nos 45 do segundo tempo, a gente finalmente tem as revelações dos mistérios da obra, mas nenhuma dessas revelações é satisfatória de verdade. É um saco. E agora vamos para umas considerações finais do enredo, né? Eu acho que a obra começa bem e forte. Tem uma premissa interessante com bastante potencial, mas à medida que a história vai seguindo, o ritmo começa a ficar mais lerdo e chega a deixar a gente entediado. Aí bem no finalzinho a gente tem as revelações dos mistérios, mas já chega a ser a gota d'água, porque essas descobertas são uma porcaria que não fazem o mínimo de sentido. E olha, eu falei bem mal do Jogo do Rei, hein? Realmente não tinha como evitar, porque o mangá tinha potencial para ser interessante de verdade e se elevar no gênero de terror, mas é uma bola para fora genérica que não agradou no final. Eu não recomendo vocês lerem não, porque tem muita coisa parecida, mas muito melhor por aí. E eu já dei exemplos, né? Tem Round 6, tem Battle Royale, Deadman's Wonderland, tem bastante coisa mais interessante. No geral, eu diria que é um mangá medíocre. Não é a pior coisa do mundo, mas está longe de ser bom. E é isso aí para minha crítica de Jogo do Rei. Espero vocês para mais vídeos do Festival de Terror de Outubro, e antes de sair, quero pedir para vocês se inscreverem no canal, darem like no vídeo e deixarem sugestões para os próximos vídeos nos comentários. Até a próxima e tchau, tchau!